Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho num lado super fascinante da gramática, mas com uma perspectiva bem diferente. A ideia aqui é encarar a linguagem não como aquele monte de regra engessada, e sim como um verdadeiro canteiro de obras. Cada palavra escolhida funciona como uma engrenagem mecânica essencial para construir uma história forte, coesa e super bem estruturada. O texto é literalmente uma máquina, e hoje a gente vai entender direitinho como apertar os parafusos certos. O nosso roteiro de hoje passa por 6 etapas bem diretas. 1. A mecânica das palavras. 2. Os advérbios como nossos modificadores. 3. O combo das locuções adverbiais. 4. As conjunções. 5. Aquela clássica diferença entre as coordenativas e as subordinativas. E 6. O grande resumo da obra. Vamos começar? Então, seção 1. A mecânica das palavras. Fica sempre aquela dúvida. Como é que um conjunto totalmente aleatório de palavras se transforma numa história fluida, que prende a atenção e faz todo o sentido do mundo? É bem aí que a nossa caixa de ferramentas entra em cena. Nessa nossa metáfora, os advérbios funcionam tipo os botões de volume de uma caixa de som. Eles ajustam, ampliam ou reduzem a intensidade da mensagem. Já as conjunções operam como uma supercola estrutural, garantindo que as vigas da ideia não desmoronem no meio do caminho. Sem usar essas ferramentas do jeito certo, qualquer comunicação ia ser só um caos de ideias soltas. Indo para a seção 2, advérbios, os modificadores. Esse é o nosso primeiro instrumento, aquela peça específica que dá cor, dá peso e a vibração exata para uma ação dentro da narrativa. Por definição, o advérbio é a palavra que indica uma circunstância. O papel dele na frase é muito claro. Ele está lá para alterar ou intensificar o sentido de 3 coisas: um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Lembra daquele botão de gerar do rádio? É exatamente isso. O advérbio aumenta o volume das outras palavras, entregando o tom que a gente precisa. E como é que isso fica na prática? Vamos olhar para 3 alvos de modificação diferentes. Primeiro com o verbo. Se a gente diz ele correu muito, essa palavra ajusta completamente a intensidade da ação física de correr. Segundo, no adjetivo. Ela é extremamente inteligente. Isso não é só descrever, é elevar a característica para outro patamar. E por fim, modificando outro advérbio, tipo, eles moram muito longe. A carga de intensidade é totalmente manipulada nesses 3 cenários, de um jeito super direto. E aqui vai uma dica de ouro, aquele detalhe onde muito texto acaba desabando. O advérbio é invariável. Isso significa que, como regra básica, ele não muda para o plural e nem para o feminino. É por isso que soa tão estranho e é gramaticalmente impossível falar algo como elas correram muitas. Jamais. A forma correta e inquebrável é sempre elas correram muito. É uma lei da engenharia do texto que a gente tem que seguir à risca para manter a precisão da ideia. Seção 3. Locuções. O combo adverbial. Acontece que, às vezes, uma palavra só simplesmente não dá conta de passar toda a nuance de uma circunstância. É aí que entra o famoso combo. De um lado, a gente tem a ferramenta simples, o advérbio puro, como em ele agiu calmamente. Do outro, a ferramenta composta, a locução adverbial. Ele agiu com calma. A função estrutural na narrativa é a mesma. A diferença mecânica é que a locução usa um grupo de palavras, geralmente juntando uma preposição com um substantivo, para substituir aquela palavra única terminada em mente. Mas o impacto no texto continua idêntico. E esses combos são mestres absolutos em criar cenários super variados. Eles podem marcar o tempo, com expressões riquíssimas tipo à noite, de manhã. Ou, às vezes, podem ditar o lugar, mostrando direção e proximidade com à direita, por ali, de perto. Ou ainda, definir um modo, o ritmo da coisa, usando às pressas, em silêncio, de cor. Cada um desses combos localiza a ação com uma precisão cirúrgica na mente de quem lê. Seção 4. Conjunções. A cola perfeita. Se os advérbios cuidam do ajuste fino de volume, as conjunções carregam um fardo gigante, manter tudo de pé. Elas são literalmente a cola perfeita. São definidas como palavras que ligam orações ou outras palavras, estabelecendo uma relação lógica, direta e super firme entre elas. Sem esse adesivo invisível, qualquer texto sofisticado viraria poeira. Seria só um monte de frases curtas, soltas, sem raciocínio nenhum. A verdadeira magia de conectar ideias depende 100% dessa cola. O que nos leva à seção 5, coordenativas versus subordinativas. A questão é que o tipo de adesivo que a gente usa no texto não é aleatório. Ele depende totalmente do nível de independência das ideias que estão sendo ligadas.
De um lado, as conjunções coordenativas servem para ligar ideias que são independentes, ou seja, orações que poderiam muito bem sobreviver sozinhas. Já do outro lado da balança, a gente tem as subordinativas. Elas operam quando existe uma dependência vital. Uma frase precisa se apoiar na outra para que a mensagem inteira faça sentido. É uma questão pura de hierarquia na frase. Vamos destrinchar o primeiro grupo. As coordenativas aditivas operam somando blocos de ideias, usando palavras tipo e, nem, mas também, como no clássico, fui à praia e tomei sorvete. Já as adversativas criam aquele conflito, a oposição, queria sair, mas está chovendo. As alternativas apontam escolhas, caminhos diferentes, ou estuda ou trabalha. E para fechar, as conclusivas que amarram a lógica de um raciocínio. Estudei muito, logo passei. A cola, em todas elas, une elementos que têm pesos iguais. Passando para o segundo grupo, as subordinativas mostram como estruturar a dependência. As causais dão a fundação do motivo, tipo, não fui porque estava doente. As condicionais são os gatilhos, o pré-requisito, eu vou se der sol. E tem uma categoria sensacional chamada de concessiva, que o nosso material descreve brilhantemente como uma contradição suave. Elas usam o embora ou ainda que. Pensa no exemplo, vou ao parque embora esteja nublado. Fica claro que a ação principal precisa dessa justificativa colada nela para construir o contexto todo. E chegamos à seção 6, o resumo da obra, para não deixar escapar nada. Para consolidar isso tudo de forma bem visual, vamos olhar para o quadro geral. Se a gente pega uma ação simples, como comi, o advérbio entra sozinho para modificar, comi ontem. Logo abaixo, a locução adverbial faz o mesmo trabalho, mas usando duas ou mais palavras, comi à tarde. E, por fim, a conjunção revela o poder conector, colando orações inteiras. Comi porque estava com fome. É muito bacana notar como uma ação super básica ganha tempo, momento e justificativa puramente apertando as engrenagens certas. O que deixa no ar uma reflexão final. Como a gente pode mobilizar essas ferramentas para construir a nossa próxima grande narrativa? Dominar a precisão dos botões de intensidade dos advérbios, junto com a resistência da supercola das conjunções, transforma o ato de juntar palavras numa verdadeira engenharia criativa. Fica o convite para continuar testando essa mecânica fantástica, garantindo que as nossas ideias sempre cheguem ao mais alto nível de clareza e impacto.